E aí, pessoal, tudo bacana com vocês? Então, faz muito tempo que eu não trago nenhum vídeo aqui pra gente. E dessa vez eu quis trazer uma série de exercícios de um livro do John Noon, que é um autor muito conhecido, um autor que foi dono, sócio, né, dos incentivadores da literatura xadrística e do mundo todo, com a Gambit, né, a editora Gambit. Esse livro dele, 1001 checkmates matadores, né, algo nesse sentido, traz uma série de padrões de mate. Ele começa com mate 1, mate em 2 e vai evoluindo para outros padrões que a gente já conhece, como é o caso da mate na última fileira, mate, mates com promoções de peões, com torres e por aí vai. E assim, esses padrões de mate são muito legais porque o jogo ele gira em torno do mate. Muitas vezes os jogadores esquecem que a gente tem que buscar o mate. Eles podem criar uma dupla ameaça sobre uma peça e uma ameaça de mate, mas muitas vezes eles esquecem disso. Então, eu achei legal trazer, por mais que seja simples, principalmente os primeiros exercícios, ele é sempre legal para a gente voltar para essa temática e também pode ajudar muitos jogadores aí que estão começando. Livros com padrões de mate existem muitos, né? E o John Noon é um excelente professor, excelente autor, né? Treinador. Foi por isso que eu trouxe aqui. Quando se trata de padrões de mate, um treino desse, né? Uma grande parte relevante desse treinamento é a questão de como foram selecionadas as partidas. E ele falou que 2 terços do tempo que ele gastou aí para escrever esse livro foi selecionando partidas e os padrões de mates que acontecem aqui, todos eles foram de partidas, vamos dizer assim, reais, né, que aconteceram, coisas práticas, e foram do ano 2000 para cá, ou seja, são coisas recentes, tá bom? Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar aqui com o primeiro capítulo que ele chama de mates elementares, tá? Então, são alguns padrões de mate 1, vou fazendo rapidinho, sem muito comentário. Você pode, ao longo do vídeo, ir parando para treinar, certo? Antes de eu responder, obviamente. E, e seguindo, tá bom? Vamos lá. Tomara que seja prazeroso para você. E aqui, ó, só uma dica rápida, que no cantinho direito do tabuleiro, você vai ver qual é o lado que joga. Normalmente aqui, a gente já tá com o tabuleiro virado, são as brancas que jogam, né? Agora são as pretas que jogam. Vou rodar o tabuleiro. Aqui a gente não precisa de. Eu entendo, né? Que a gente não precisa de muita pressa, mas sim analisar, pensar, ver essa posição, como é que fica no final, para apreender, né? Entender um pouco sobre esses padrões, né? Ficar, por mais que eles sejam fáceis, ficar na nossa mente, certo? Que novamente as pretas jogam. Hum, é um cheque duplo, o rei teria que se mover, não tem como cobrir. Padrão bem conhecido também, já apliquei até em partidas.
E aqui é uma questão muito semelhante até aquela da torre, né? Tem uma peça que está tirando as casas laterais, a dama protege aquela mesma peça, né? A gente viu agora esse padrão se repete muito. E é o padrão do mate com um das torres. Eu cheguei a pensar aqui, só que aqui ele ainda vai existir aqui. Esses padrõezinhos de mate aqui formando um quadrado ao redor do rei também, bem recorrentes. Aqui a gente tem que pensar nas casas de fuga do rei. Então, pode parecer besteira, né? Pensar nessas casas de fuga, mas tem curso de cálculo. O professor David Friedman, né? Mestre internacional lá do curso dele, estava explicando sobre essa questão das casas de fuga aí. Mas enfim. E aqui ele já começou o que eu acho que é uma sessão de mate em dois lances. Aí, aqui eu já vi, né? Última fileira, só tem uma casa de fuga, né? Lance forçado, e aqui vocês veem aquele mesmo padrão de vir uma torre e ter uma peça tirando as casas laterais aí do da fuga do rei, ó.
Esse aqui é o padrão do mate Anastácia, né? Bem conhecido. Normalmente tem peões aqui, né? Sacrifica uma torre, uma dama e tal, mas aqui não precisa ter um peão porque a torre tá cortando, né? Esse caminho aí do rei, pelo rei inimigo, certo? Interessante ver como esse rei só tem uma casa que ele pode se movimentar, né? Então, basta a gente procurar um lance aí que dê cheque. Essa fragilidade das diagonais aí da inimigo. Aqui a gente tá vendo a fragilidade nas diagonais de casas escuras também, né? Pior que o mate aqui vai ser nas casas claras, porque escuras já estão tacadas. E só uma coisa que é muito interessante, que o próprio John Noon, lá no, na introdução do livro dele, ele explica que é muito legal que você tente buscar todas as soluções. E aqui, de fato, é um exemplo disso, porque a gente tem mais de um exemplo de mate, tá? São dois exemplos aqui
num diagrama só, entendeu? E exercitando seu cálculo, vendo as possibilidades, não parar de calcular quando encontra só uma solução. E é o que acontece no jogo também, né? Às vezes a gente precisa fazer cálculos diversos e também procurar objetivos diversos. Às vezes tem um furo no cálculo, né? Você tem que ficar confirmando essas coisas, enfim. Aí eu fiquei aqui cogitando essa casa de fuga do Rei Branco, né? Só fazer isso aqui, ó. Padrão aí. Você colocar a peça na sua imaginação, imaginar setas juntas.
E como o próprio John Noon também escreveu aí, lá na sua introdução, muitas vezes o adversário tem algumas jogadas que só atrasam o mate e você tem que encontrá-las também, tá? Às vezes você fez o cálculo lá, vai ter mate, o cara faz um lance desse esperneio e você não termina entrando em choque lá, né? Mas enfim, tem que ver esses lances aí que só atrasam também.
Como eu falei pra vocês, pessoal, quando o rei adversário tá literalmente preso, sufocado, só tem uma casa pra ir, você já deve ver que alguma manobra vai levar ali a quebrar a fortaleza dele pra você entrar, certo? Padrão aí que o Dump, o Júlio Lapertosa mostra, né? Quando o rei já tá. É um problema de mobilidade do rei, né? Aqui há diversos lances que dão cheques, né? O rei pode sair fugindo, pode esconder aqui na proteção de suas torres, mas claramente, ó, se ele capturar, ele leva esse cheque. Se ele capturar de torre, ele vai levar esse outro mate aqui. Fugir não tem como, né? Aqui, as pretas estão querendo literalmente chegar com a dama em A2, certo? Então elas têm que desobstruir esse caminho, essa passagem aí que a torre está atrapalhando, e elas fazem isso um, com cheque, né? É o lance forçante, o primeiro tipo de lance forçante que a gente vê, né? Em tipo de cálculo. E de um jeito ou de outro, essa dama vai chegar em A2, certo? A gente está fazendo tem uma tática chamada de liberação, né? Liberação de casa, no caso. Coluna, mas na verdade a gente só quer chegar naquela casa, não quer a coluna toda, digamos assim. Na verdade, como esse rei quer essa rota de fuga, né? Que é de fato que a única que ele tem, o único caminho que ele tem para fugir ou para cá ou para cá, significa que eu tinha que cortar essa rota aí do rei, né? E é que ele vai fazer algum lance de esperneio, né? Os lances que só vão atrasar um pouco essa vitória. E a gente vem com a torre dando checkmate ali apoiada.
Então, aqui pensando nos lances forçantes, né? A gente tem esse torre, esse peão aqui, ele tá cravado, certo? Não pode capturar. E esse rei só tem uma casa de fuga, né? Que seria pra cá. Então, vem o cavalo D6, já corta, desculpa, cortando essa fuga dele, para depois vir com um lance, né? De arremate, né? Mesmo que ele mova aqui, esse rei já não tem mais mobilidade. A mobilidade dele tá zero agora. Não tem mais como ele escapar. Eles têm que fazer esse cálculo aí também para ver se tinha como ele escapar de alguma forma. Depois de você ter pensado nessa ideia de cortar o caminho dele, né? Brancas jogam. Aqui é aquela mesma ideia do ataque nas diagonais. É tipo o macho de Bolden, né? Ah, com bispos ali. A diagonal fragilizada que ele deixou na abertura com o rei no centro. E aqui, pessoal, algo me diz que a gente já chegou no capítulo 2 do livro do John Noon, que é sobre mates na última fileira, né? Bem legal. Deixa eu ver aqui. Chegamos, não? Era lá no diagrama 91. Mate na última fileira. Nós estamos no diagrama de número 52 ainda. É, não chegamos. Felizmente ainda não chegamos. Segundo capítulo. Esse barulho que vocês ouvem é um trem maravilhoso. Eu gosto de brincar com o pessoal que, na verdade, é um navio. Vou fazer isso com vocês. Diagrama 54 ainda aqui da obra de John Noon. O diagrama anterior foi o tema da atração, né? Traz o rei para casa que a gente quer. E aqui, mais uma vez, o tema de desobstrução de casa, certo?
Pessoal, foi mal. Vocês estão querendo fazer uma seta aí pra ajudar a visualizar o que eu tô vendo, pensando. Só que aí. É... Tô com um probleminha aqui no teclado. Tá quebrada, né? Aqui eu já pensei em fazer dama H5, imaginando que tivesse um bispo aqui. Depois foi onde que ele tava. Só que a gente dá mais com exatamente esse bispo aí, certo?
Então, pessoal, a gente conseguiu resolver aqui até o exercício 71, 72, né, o diagrama. A gente não finalizou ainda esse capítulo, mas infelizmente tenho que ir para o meu trabalho, tá beleza? Então a gente deixa aí para fazer outros exercícios em outro vídeo aqui dessa sequência. Espero que vocês gostem e sigam com a gente, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço.